A única diferença do meu caso é que eu também estou há muitos anos aqui e não precisei sair e voltar para ver tudo diferente. Estando esse tempo todo aqui, eu estou vendo tudo diferente desde já. Eu há pouco tempo, inclusive, mês passado, estava conversando aqui com minha esposa, meus pais, explicando que é um contexto realmente alterado, transformado em relação àquele que existia em Portugal quando nós chegamos aqui. De 2016 para cá, né, estando aqui, eu mesmo percebo imensas transformações e mudanças, algumas delas muito, muito drásticas, outras um pouquinho mais sutis, mais suaves. Eu particularmente não acho que as mudanças sejam um problema, né? Eu acho que as mudanças são desafios com os quais nós temos que lidar, e mudança faz parte, inclusive, do mover de Deus na história, né? Deus é o mesmo, Deus não muda, mas Deus se move. E esse Deus que se move vai se movimentando em diferentes eras, em diferentes sociedades, em diferentes culturas, e se comunicando, falando a mesma mensagem, né, mas com, às vezes, instrumentos, ferramentas diferentes de cada era e de cada cultura. E eu acho que isso é um desafio incrível para a igreja, e bom também, porque para superar qualquer desafio, nós precisamos nos aproximar de Deus. E agora não é uma questão de se aproximar de Deus por um desafio pessoal, individual ou familiar, mas é a questão de se aproximar de Deus por um desafio ministerial e eclesiástico, afeta toda a igreja de Cristo em Portugal. Então eu vejo que é um momento de toda a igreja se aproximar e lidar com isso, que inclusive faz parte da história do povo de Deus, como o Emmanuel muito bem colocou, né? Jesus, os discípulos, ali na sua maioria, né, eram judeus que estavam no cenáculo a orar, à espera de que alguma das promessas se cumprisse, e a promessa da vinda do Espírito Santo se cumpre, e quando ela se cumpre, ela não se cumpre exclusivamente aqueles judeus que reunidos oravam, mas se cumpre a gente de vários povos, tribos, línguas e nações, e o próprio mover do evangelho, a expansão, passa por outros povos, línguas e nações. Nós vemos um processo crescente em Atos dos Apóstolos, né? Ele sai de Jerusalém, ele vai para a região de toda a Judéia, ele vai a Samaria e até os confins da terra. Então, se fosse para ser sempre monocultural, se fosse para ser um trabalho sempre orientado por uma mesma cultura, o próprio livro de Atos, que nos relata, traz uma narrativa incrível sobre a expansão do evangelho, não faria questão, né, de expor esse crescimento progressivo e geográfico. Então, se foi em Atos, por que não seria hoje? Obviamente que nós vamos trabalhar com isso, né? Nós vamos trabalhar com igrejas multiculturais, e graças a Deus por isso. É desafiador, mas ainda bem, porque isso tem aberto horizontes, tem nos dado novas perspectivas de trabalho, tem nos ensinado também a nos relacionarmos e a adequarmos, né, a comunicação, eu repito, não a mensagem do evangelho, a essência da mensagem, mas a forma dela ser comunicada. E tudo isso é aprendizado, então eu não vejo isso com maus olhos, eu acho que é sempre aquela questão da perspectiva, né?